Estamos orando com os Salmos e vamos prosseguir hoje orando com o Salmo 63. Tendo a sua Bíblia aberta em mãos e acompanhando esta reflexão tão direcionada por Deus, nós veremos que mesmo nos desertos da vida, devemos nos alegrar em Deus. É a mensagem do Salmo 63. Se tem uma coisa que desde muito cedo a gente aprende na vida, é que um dia ou outro todos passam por desertos, mesmo sem nunca terem pisado numa areia escaldante, tendo ela debaixo dos seus pés. E o mais interessante nem é o fato de passarmos por desertos na vida. O interessante é a ordem de Deus, que mesmo nos desertos, nós precisamos expressar alegria. Porque a alegria de Deus e em Deus, ela não é um sentimento passageiro que depende de coisas, de pessoas ou de circunstâncias que estejam à nossa volta. E convenhamos, gente, se a nossa alegria depender de pessoas, de coisas ou de circunstâncias, nós passaremos a maior parte dos nossos dias tristes. Davi vai mostrar para a gente que nós temos que nos alegrar em Deus, mesmo em momentos de dificuldade e de deserto. Todos cantamos desde pequenininho em qualquer igreja cristã aqui no Brasil, que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, que a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus, e que o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor, que só tem quem já conhece a Jesus. Entretanto, o nosso papel é encurtar a distância entre o que nós cantamos e o que nós sentimos, entre o que nós cantamos e o que é verdadeiro na nossa vida. Então eu te faço uma pergunta: você é uma pessoa alegre? E antes de você responder, você é alegre por causa de, ou você é alegre apesar de? Davi, o rei de Israel, exilado, humilhado, ele vai ajudar a mim e a você no Salmo 63 a responder essa pergunta. E antes que você pense que para Davi foi fácil escrever isso, eu quero te trazer à memória. Davi foi traído pelo seu melhor amigo Aitofel. Davi foi destronado do seu reinado pelo seu filho Absalão, e foi destronado de maneira violenta. Humilhado, totalmente humilhado, envergonhado e escorraçado, Davi precisou juntar às pressas coisas e algumas pessoas que ele podia, e adentrou pelo deserto da Judeia para evitar ser morto pelas mãos de alguém que ele trouxe à vida, o seu próprio filho Absalão. E aquilo doeu, e doeu muito na alma de Davi. Entre lágrimas, entre desânimo, entre muita vergonha que ele sentia por conta daquilo, ele nem conseguia levantar a cabeça. Davi não ficou feliz com aquilo que acontecia, ele não ficou alegre com aquilo, como nenhum de nós ficaria se estivéssemos em uma situação semelhante ou no seu lugar. Mas aqui vem a beleza da ação de Deus. Davi não estava feliz no deserto. Davi, ele era feliz, não importa onde ele estivesse. E isso fez toda a diferença na vida dele. No coração de Davi, na mente de Davi, uma frase retumbava na alma desse homem. E que frase é essa? Deus é a minha alegria. E se Deus é a minha alegria, não importa as circunstâncias em minha volta, Deus é a sua alegria. Você consegue escrever isso no chat, por exemplo, afirmando: Deus é a minha alegria? Às vezes, eu ouso dizer, muitas vezes, somente Deus será a nossa alegria.
E convenhamos, isso nos bastará quando acontecer. Em meio àquele sol escaldante de dia, aquele frio gélido à noite, no deserto, Davi, o rei deposto, ele compôs uma linda canção em forma de oração. Canção que nós conhecemos como Salmo 63, para afirmar que em meio às dificuldades da vida, é onde nós mais temos que buscar a Deus. Em meio aos desertos, Davi buscava a Deus. E aliás, são nesses momentos que nós mais nos aproximamos de Deus. Quem não sabe disso, quem não sabe o quanto isso é verdadeiro? Davi buscou a Deus, e a sua busca profunda mexeu com a sua vida. Davi, ele vivia satisfeito em Deus, e quem está satisfeito em Deus, glorifica a Deus por meio da alegria do coração. John Piper ensina isso com muita propriedade, quando ele diz que Deus é mais glorificado em nós, quando nós estamos mais satisfeitos nele. E olha bem o que eu vou te dizer aqui, olha, com relação a Davi, nem ursos, nem leões, nem Golias, nem Saul, nem Aitofel, nem Absalão, nem outro exército inimigo, ninguém conseguia roubar a alegria do homem segundo o coração de Deus. Ninguém roubava de Davi a alegria de viver. Mas e quanto a você? O que rouba a sua alegria? Qual é o ladrão da sua alegria? Se é alguém, alguma coisa, se alguma circunstância tem feito isso com você, permita-me dizer, é porque a sua alegria nunca esteve no lugar certo ou na pessoa certa, que é Deus. E aqui vale aquele aviso: tire pessoas do trono da sua alegria. Tire dinheiro do trono da sua vida. Tire buscas materiais do motivo da sua alegria. Tire qualquer coisa que esteja no trono da sua vida e deixa somente Deus ocupar esse lugar. O Salmo 16, lá atrás, o salmista vai dizer isso com tanta propriedade. Ele diz: olha, o meu coração se alegra, no íntimo eu exulto, e no finalzinho, na tua presença há alegria plena, eterno prazer à tua direita. Só Deus é a nossa alegria. E mesmo nos desertos da vida, encontre alegria em Deus. Davi não estava feliz com a situação que ele enfrentava. Davi, ele era feliz apesar da situação que ele enfrentava. Muita gente escreve, compõe hinos sobre isso, e um dos mais famosos é o hino 323 do nosso HCC, e que diz assim, ó: eu alegre vou na sua luz, pois agora eu tenho motivo, pois agora Cristo me conduz, desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Nós temos um motivo de alegria, o motivo de alegria, que é se alegrar em Deus. Então eu tenho que perguntar para você mais uma vez: você, assim como Davi, é feliz? Você é uma pessoa alegre? Para você responder, eu vou ampliar um pouquinho esse conceito. Você é feliz, mesmo estando numa sala de espera, por alguém muito querido seu, que está passando por um procedimento do outro lado? Você é feliz, mesmo estando no leito de hospital, ou numa cama gelada de uma UTI? Você é feliz, participando de um velório? É feliz, ouvindo os nãos de Deus? Você é feliz, mesmo diante de um exame médico que dá um diagnóstico que você não queria que tivesse ali? Você é feliz diante de uma reprovação? É feliz quando assina um contrato de demissão do emprego que você gosta tanto e que te sustenta há tanto tempo? Você é feliz diante de uma reprovação num concurso, em uma prova que você tanto pediu, dedicou e estudou para aquilo? Esses são os nossos desertos da vida. Davi tinha o dele, nós temos os nossos.
Davi era uma pessoa feliz, apesar do que ele enfrentava. E nós? Onde está a nossa felicidade? Ninguém fica feliz nessas condições que eu acabei de mencionar. Mas um filho de Deus, mesmo estando triste, ele é uma pessoa feliz. Mesmo nos desertos da vida que ele enfrente, um filho de Deus sempre reconhece que ele não passa sozinho. Ele sempre reconhece que Deus está com ele, e mais, o filho de Deus reconhece que Deus o levou ao deserto, Deus permitiu que ele estivesse ao deserto, e tem uma canção muito linda que diz que Deus faz isso com a gente, para falar de amor com a gente. Queridos, nós precisamos de desertos na vida. São momentos mágicos, onde Deus cola do nosso lado e vem falar ao nosso ouvido o quanto Ele nos ama. São momentos em que a gente abre o coração para Deus e abre sem nenhuma reserva, abre de toda profundidade, porque quando Deus fala de amor com a gente se sente acolhido, protegido. E o Ministério Zoe canta uma música como se eles estivessem no deserto, mas olhando para Deus, e eles dizem nessa canção: eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos, e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos, não sei mais viver sem ti. Você me leva ao deserto para falar de amor, me deixa passar pelo vale para mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris, para me dizer no fim, que a tua fidelidade não acabou. Eu achei meu esconderijo debaixo de tuas asas, na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti, e eles terminam: você me leva ao deserto para falar de amor, me deixa passar pelo vale para mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade e pinta o arco-íris, para me dizer no fim, que a tua fidelidade não acabou. Deus nos permite passar por desertos, e mesmo nos desertos, alegre-se em Deus. Demonstre alegria em Deus. Encontramos alegria buscando a Deus. É isso que ele quer mostrar nesse salmo, buscando a Deus e mantendo comunhão com Deus em todos os momentos da nossa vida, sempre, em tudo que acontecer. Davi, quanto mais ele fugia do inimigo, do seu filho Absalão, mais ele se lançava nos braços de Deus. Quanto mais ele fugia e se lançava aos braços de Deus, mais ele encontrava esconderijo nas asas, ou na sombra das asas do Altíssimo. E sabe o que é a consequência disso? A alegria de Davi se renovava. Alegria, gente, não é estática. Alegria é vida, alegria é movimento. Quem fica parado vira monumento, e não tem alegria em monumentos. Os filhos de Deus se mexem, filhos de Deus andam, filhos de Deus são pessoas alegres apesar do que eles enfrentam na vida. E Davi vai demonstrar um amor tão grande por Deus e uma alegria tão profunda, que ele vai apresentar algumas palavras através de uma perspectiva de tempo presente, passado e futuro. Primeiro ele fala do presente, se você puder, acompanha na Bíblia que você tem em mãos. Ele fala no presente que ele estava buscando a presença de Deus, e por isso ele declara, do versículo 1 ao 5, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água, no deserto. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. Ele diz, eu quero voltar a Jerusalém, à igreja, para adorar o Senhor. O Teu amor é melhor do que a vida, ou a Tua graça. Por isso os meus lábios Te louvam. Eu Te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma ficará satisfeita, como de rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca Te louvará.
Davi está dizendo e ensinando para mim e para você, que buscar a Deus é uma atitude que se adota todos os dias e o dia todo em nossa vida. Não é um ato isolado, uma atitude que a gente toma aqui ou acolá, mas sim um ato constante. Davi era alegre, ele diz para mim e para você, porque ele era alegre, porque ele vivia buscando a Deus. Por viver buscando a Deus, a alegria era o combustível na vida desse homem. Ter um tempo a sós com Deus, começar um dia com Deus, caminhar o restante do dia com Deus e terminar o dia com Deus, isso é intimidade. Intimidade é vida, intimidade é alegria, e gera esse sentimento em nós. E se você não observou, deixa eu dizer para você, olha o nível de busca de Davi por Deus, olha se não é para a gente ficar envergonhado com a nossa vida devocional. Olha o que Davi fazia, como ele fazia, e aprenda com ele. Ele diz que buscava a Deus ansiosamente, ele tinha ansiedade por Deus. Os dias de Davi, ele tinha uma ansiedade, ele faz uma aplicação, dizendo que a alma dele tem sede, ele está no deserto, boca seca, e ele compara a Deus com uma sede. Todo mundo que tem sede, busca imediatamente saciar essa situação. Davi, ele tinha sede de Deus, e ele saciava a sua sede em Deus. Ele sabia a fonte da água viva, ele sabia onde beber e saciar a sua vontade. É incrível como tem tanta gente que morre de sede, tendo uma fonte diante dos seus olhos, mas não consegue enxergar. Morre de sede, tendo um lindo copo com água gelada na frente, mas não estica o braço para pegar. É incrível como tem gente que não consegue saciar a sua sede, porque não sacia em Deus. Davi estava num deserto escaldante, e ele compara a busca por Deus a um andarilho do deserto que está buscando desesperadamente por uma fonte de água. E lembre-se, Davi fugiu às pressas, não deu tempo de levar água suficiente, de levar comida suficiente, provimentos. Ele teve que sair correndo, teve que sair às pressas para um lugar longe e inóspito. Mas ele diz: nada disso aplacou o meu desejo por Deus, nada disso matou a alegria que esse homem tinha de servir a Deus. Ele tinha um desejo de servir a Deus, um desejo ardente, todos os dias da sua vida. Existe, gente, uma ansiedade boa, e essa não precisa de remédio, é a ansiedade pela presença de Deus, a ansiedade pela adoração a Deus. Davi, ele fala que ele desejava voltar a Jerusalém, ele queria retornar ao templo, ele queria contemplar a Deus, ele queria adorar a Deus naquele lugar. Davi, ele está demonstrando que o sentimento dele pela casa de Deus é algo que queimava dentro do coração dele. Olha que homem maravilhoso para ser imitado, gente. Davi, ele está mostrando que viver separado da casa de Deus e da arca da aliança, que demonstrava a presença de Deus entre o povo, era pior do que qualquer deserto da vida. Estar longe da casa de Deus e da presença de Deus formava um deserto muito pior, porque era um deserto espiritual. E ele dizia: ah, como eu quero voltar a adorar a Deus no templo. Eu quero adorar a Deus de todo o meu coração. Eu não vejo a hora de voltar. E aí eu quero te perguntar, e você seja honesto diante da palavra de Deus. Você nutre no seu coração esse sentimento ansioso por estar com o povo de Deus? O teu coração tem essa sede insaciável pela casa de Deus, para poder contemplar a glória do Senhor por meio da palavra, do louvor, a beleza do Pai, que nos acolhe, que nos recebe, nos protege de maneira tão maravilhosa? Você, eu não sei, mas eu sei de Davi. Davi tinha esse desejo no coração. Davi só não estava na casa de Deus
quando algo não o permitisse estar, porque do contrário, era lá que ele estaria. Ele estava no deserto, e no deserto, desejando retomar a casa de Deus. Receber esse privilégio, essa liberdade, é algo tão valioso, que ele vai dizer, um dos versos mais famosos dos Salmos: a tua graça é melhor do que a vida. Estar na tua casa é melhor do que respirar. Adorar ao Senhor é melhor do que acordar de manhã e olhar, estou vivo. Olha o que esse homem está querendo nos ensinar. Ele está dizendo, eu ainda vou voltar para Jerusalém e eu vou adorar ao meu Deus no templo, mas se eu morrer nesse deserto, a presença de Deus na minha vida, a alegria de pertencer a Deus, já foi totalmente suficiente. Quero contar para você uma história. Tem um pai da igreja primitiva, logo depois dos apóstolos, que tinha uma alegria de viver tão intensa, que tem muito a nos ensinar. Policarpo é o nome dele. E o Policarpo, esse nome significa o que produz muitos frutos. Ele nasceu por volta do ano 70 depois de Cristo. E foi um apóstolo muito fiel de João, o último dos apóstolos de Jesus, vivo ainda. E mais tarde ele foi bispo de Esmirna. Ele foi considerado, e até hoje como um dos bispos mais famosos da igreja primitiva, porque ele exortava os fiéis a seguirem o evangelho e a largarem toda forma de paganismo que tinham. Mas no ano 155, ele foi martirizado, mais precisamente no dia 23 de fevereiro. Naquela ocasião, ele foi levado a julgamento. E o juiz, o procônsul Décio, virou para ele e convidou Policarpo a abandonar o cristianismo. Ele era um homem tão alegre que aquilo incomodava o julgador. E o julgador diz, abandona esse cristianismo que eu te liberto. Proposta que foi negada imediatamente por Policarpo. E olha o que ele disse para o procônsul. Eu tenho seguido a Cristo por 86 anos, sem que Ele tenha me feito mal algum. Por que eu haveria de negá-lo agora? Diante da resposta, Décio ficou muito irado e mandou que queimassem vivo Policarpo numa fogueira preparada. E Policarpo, diante da condenação, ele vira para o procônsul Décio e com muita alegria no coração, ele diz, ameaça-me com fogo que dura alguns momentos e depois se apaga. O que eu quero é não ter que ir ao fogo eterno que nunca se apaga. E assim ele foi morto. Um homem alegre em Deus, ele é alegre até diante da morte. Sabe que Policarpo era alegre? Mesmo sabendo que seria queimado naquela fogueira, porque Policarpo sabia que ele voltaria para casa. E a gente sabe o quanto é bom voltar para casa depois de uma viagem, de um passeio, de alguma missão. Mas tão bom quanto voltar para casa é ter uma casa para voltar. E Policarpo era alegre, porque ele sabia que ele tinha uma casa para voltar. Ele tinha, eu tenho, você também tem. Alegria, gente, é coisa séria no reino de Deus. Mesmo nos desertos, alegre-se em Deus. Davi buscava a Deus em oração. Ele fazia isso, o versículo 4 mostra, com todo o coração, tanto que ele vai dizer nesse verso, que ele bendiria ao Deus levantando as mãos. Levantando as mãos é como se ele quisesse alcançar Deus. Olha o fervor da oração dele. Eu quero alcançar Deus, e levantar as mãos, eu quero receber de Deus o que Deus quer me dar. Isso é uma oração verdadeira. Isso é uma oração fervorosa. Ele não levanta a mão para alguém pensar que ele é um bom crente, um bom adorador, mas ele levanta a mão ansioso para receber de Deus o que Deus tem para a vida dele. Levantar as mãos é aquela atitude de confiança, extrema inclusive em Deus. Davi tinha um sentimento no coração, e você já sabe qual: Deus é a minha alegria. Por isso, ele estava satisfeito.
pleno, todo momento ele estava. E olha a comparação que ele faz no versículo 5. Ele diz que alegria na presença de Deus é como você está no churrasco melhor e mais maravilhoso que você imaginar. Naquele tempo, prosperidade era representado por gordura, por banha, e ele está dizendo, na presença de Deus, é como se eu tivesse num churrasco o melhor que existe e eterno, que não acaba nunca, que você não precisa se preocupar com os efeitos colaterais, e não se esqueça, Davi estava no deserto, mas o deserto não estava nele. E eu vou repetir isso, porque uma pessoa alegre tem que viver dessa maneira. Nós podemos e passaremos por deserto. Você pode estar num deserto, mas o deserto não pode estar em você. A alma de Davi, ela se fartava em Deus, ela se fartava de Deus. Até porque viver com Deus é uma festa eterna, como já vimos aqui em tantos outros salmos. Ele falou do presente, da busca constante por Deus, mas ele falou também do passado, e no passado ele mostra que ele estava relembrando o poder de Deus, versos 6, 7 e 8, quando eu me deito, eu lembro de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, ou seja, eu não durmo, insônia, eu passo a noite acordado, lembrando de ti, porque és a minha ajuda, eu canto de alegria à sombra das tuas asas, a minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Davi, ele ocupava tanto a mente quanto o coração em Deus, que ele pensava em Deus o tempo todo, inclusive nas longas noites em que ele não dormia, nas longas noites em que o sono fugia. Ele estava no deserto, sem conforto, sem condição nenhuma, e no desconforto ninguém consegue dormir, mas ele não acordava mal-humorado, não acordava querendo brigar com todo mundo. O que ele fazia? Ele orava, ele falava com Deus, e o lindo está aqui, o que Davi orava durante as madrugadas no deserto? Ele relembrava das muitas bênçãos de Deus na sua vida. Olha o que Davi fazia, ele orava lembrando e relembrando das bênçãos, porque o mesmo Deus que abençoou ele lá, é o Deus que abençoa cá e abençoará acolá, é o mesmo Deus. Isso é fé, isso é um homem que sabe viver feliz. O Ministério Koinonia, esse antigo grupo musical, ele fala que Deus ele faz um caminho para a gente, e Deus não falha conosco, ele não falha. Eles dizem assim, ó, Deus fará um caminho para você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer, e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. E olha o que eles dizem, sua noite findará, seu deserto, e o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Sabe por quê? Deus não falha com você, e tudo o que ele disse se cumprirá. A semelhança de Davi, você se lembra de Deus nos momentos e nas noites em que o sono foge de você? Em que o sono se distancia de você? Você lembra de Deus? Você reconhece que Deus sempre foi a sua melhor ajuda, muitas vezes a única? Você lembra do quanto Deus te abençoou até esse dia em que você está aqui ouvindo isso? Lembre-se sempre daquele recado do autor do hino 329 do nosso cantor cristão. Se a sua vida está desanimadora, se você tem mágoas e tristezas no teu lidar diário, se você se sente injustiçado porque os outros prosperam e demonstram uma felicidade absurda, enquanto você luta, se você está num deserto, faz assim, ó, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. A sua noite de insônia será bem diferente. E olha, acredite, você tem muito, muito pelo que agradecer a Deus.
Davi tinha um sentimento parecido com Neemias, que disse em Neemias 8:10: a alegria do Senhor é a nossa força, é a minha força, é a sua também. A alegria do Senhor é o que te fortalece, é o que te faz levantar da cama e ter mais um dia a enfrentar as suas lutas. A dica de Davi eu quero compartilhar com você: seja alegre, fale mais com Deus, relembrando as bênçãos que Deus já fez na sua vida. Relembre aquela cura inesperada, aquele livramento que você mal se lembra. Relembre com Deus aquela aprovação que te fez ficar tão feliz, sabe aquela surpresa que te deixou tão realizado na vida, aquela notícia que o teu coração palpitou a ponto de sair do peito. Relembre de Deus. Tem muita bênção dentro desse peito aí para você relembrar a Deus. Tem muita. Tem não? Deus é bom. Conte as bênçãos. Só faz isso quem se achega a Deus. Davi, ele se apegava a Deus, e por isso as bênçãos de Deus não saíam da sua cabeça. Nos desertos, alegre-se, relembrando o quanto Deus é bom. E o Salmo termina com a perspectiva futura. Ele está olhando o que vai acontecer diante daquele estado que ele está enfrentando. Ele espera o julgamento de Deus e diz, no versículo 9 até o 11: aqueles, porém, que querem matar-me, Aitofel, Absalão e seu exército, serão destruídos, descerão às profundezas da terra, falando aqui de cemitério, de morte, serão entregues à espada e devorados por chacais, animais carniceiros, mas o rei se alegrará em Deus, todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. O destino dos maus é a morte, não só a morte eterna, mas também a morte física, sendo encaminhado às profundezas da terra. Os maus, eles têm os seus dias encurtados na vida, por conta de uma conduta violenta que eles adotam. Honrar pai e mãe, mandamento que nos garante promessa de dias mais longos. Se honrar a dia mais longo, não honrar encurta os dias de vida. Absalão, que o diga. Absalão morre jovem, logo depois que Davi volta ao trono. E muitos inimigos, nem sepultados com honra serão mortos e devorados os seus cadáveres por chacais. Ele quer demonstrar aqui uma atitude de desonra, um fim desonroso para todo aquele que vive longe da bondade de Deus, que escolhe a tristeza como alimento diário, que escolhe viver uma vida totalmente amargurada. Deus é o Deus que quer te dar alegria, e para isso Ele permite que você passe por desertos. Se eu pudesse responder uma pergunta que você nem fez: por que nós passamos por desertos? Eu diria, porque nós precisamos dos desertos. É método de Deus. Os filhos de Deus são servos verdadeiros, leais, e cumprem os mandamentos, como Davi vai dizer aqui nesse último versículo. E queridos, estar no deserto não é o problema. O não estar com Jesus no céu, esse sim é o problema. Estar no deserto é método de Deus. Acredite que mesmo nos desertos da vida, nós devemos nos alegrar em Deus. Amém, queridos? Feche teus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. E ao final, o Gabriel vai trazer uma oração pelos motivos do chat, encerrando esse culto. Feche teus olhos, vamos falar com o Pai. Ó Deus, como é importante entender o que o Senhor quer falar ao nosso coração, Pai. A alegria, Deus, é combustível da vida, mas eu reconheço com cada um dos meus irmãos e irmãs, Deus, o quão difícil, Pai, é praticar isso. É difícil, mas é necessário. É difícil, mas não é impossível. É desejo e ordem do coração do Senhor para o nosso coração. Então me ajuda, Deus, e a cada um que comigo ora nesse momento,
Ajuda-me a entender essa verdade. Ajuda-me, Deus, a buscar alegria, Pai, em meio às circunstâncias. Ajude-me a buscar alegria, Deus, independente da atitude de pessoas ou coisas que aconteçam em nossa volta. Ajuda, Deus, a mim e a cada um dos meus irmãos a não buscarmos simplesmente alegria, mas sermos pessoas alegres, porque o maior de tudo o Senhor já nos deu, que é a salvação pelo sangue de Cristo na cruz. Obrigado por isso, Deus, obrigado por essa satisfação tão grande no nosso coração, e nos ensina, Pai, a viver assim todos os dias da nossa vida. E quando passarmos pelos desertos, ó Pai, sabemos que o Senhor estará ali conosco, estará nos ensinando, Deus, as preciosas lições para a nossa vida. E ajuda-nos, ó Deus, a passarmos por eles, alegres no Senhor. Que a alegria do Senhor seja a nossa força nos dias bons, mas acima de tudo, nos desertos que passarmos pela vida. Por isso te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém.